Fala pessoal, muito boa noite para mim, bom dia, boa tarde, boa madrugada para você, independente da hora que você estiver assistindo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, a Engenharia do Aquarismo, a ciência exata do mundo aquático. Bom pessoal, esse primeiro vídeo aqui eu gostaria de mostrar para vocês mais ou menos a ideia do canal, o que a gente está pensando aqui. Eu sou aquarista desde pequenininho, já deve ter uns 20 anos aí que eu tenho aquário. Adoro o aquarismo, adoro peixe, sou apaixonado mesmo por peixe. Minha avó era louca por peixe, foi ela que me introduziu nesse mundo, me dava um peixinho quando era pequeno, sempre tive aquário. Fui crescendo, a paixão foi aumentando, já tive um aquário enorme de 150 litros, já tive aquários de 80 litros, 30 litros, né? Minha vida inteira foi tendo aquário, tá? Ultimamente fiquei uns 3 anos sem aquário e agora estou voltando para esse mundo. E junto com esse novo aquário aqui eu tenho a ideia de trazer para vocês a engenharia do aquarismo, tá bom? Pessoal, a ideia do canal é o seguinte, é mostrar para vocês o dia a dia do aquarismo, tá? Como que é o dia a dia do aquarista, os tipos de aquários, tipos de peixe, tipo de comida, tipo de enfeite. Tudo que eu puder trazer de conteúdo para vocês aí do aquarismo eu vou trazer. E já dou uma dica aí para vocês que estão começando a acompanhar, para você que gosta de aquário, que é iniciante, que já é experiente. Interage com a gente, deixa nos comentários aí suas dúvidas, suas sugestões, seus comentários, conteúdos que vocês gostariam de ver, que vocês sentem falta na internet. Põe aí que aquilo que eu não souber a resposta eu pesquiso e trago para vocês, tá bom? Mas é isso, o vídeo vai ser para mostrar para vocês o dia a dia do aquarismo, tá? Primeiro eu vou explicar para vocês um pouquinho o nome do nosso canal, né? Hoje em dia está crescendo bastante o número de canais de aquarismo e eu queria um nome que fosse verdadeiro, que trouxesse para vocês a realidade do nosso canal. Por isso que eu escolhi Engenharia do Aquarismo. Primeiro porque eu sou engenheiro, começa por aí, mas o segundo é porque realmente a natureza ela é algo que ela não é exata, né? A natureza, tudo acontece de forma diferente. Se você colocar 5 aquários idênticos, com os mesmos peixes, com os mesmos enfeites, com tudo, cada aquário vai evoluir de uma maneira diferente, porque a natureza ela não é exata, tá? Porém, isso aqui que a gente está vendo aqui, esse aquário, ele não é a natureza, tá? Isso aqui é uma criação de peixe em cativeiro, tá? Então isso não é a natureza. Então para você conseguir criar um bicho, né, que é natural, você pensa em você anda, você tem seu trabalho, você tem sua escola, você vai para cá, vai para lá, não tem limites. Mas você pega um bicho na natureza, independente se ele é coletado ou se ele é já criado em cativeiro, mas é um bicho que ele, por natureza, por instinto, ele vive solto, todo bicho vive solto, e você coloca ele dentro de uma caixa, por maior que seja o seu aquário, é uma caixa, né? Então, o que você tem que fazer para reproduzir a natureza dentro? E aí que entra a parte exata. Você tem que manter os parâmetros da água, você tem que fazer cálculo de volume, você tem que saber quantos peixes cabem no seu aquário, você tem que saber quanto dá de comida, você tem que saber o filtro que você vai colocar, você tem que saber a temperatura de cada peixe, tudo isso é exato, tá? Por isso que a gente chegou no nome da Engenharia do Aquarismo e o slogan a ciência exata do mundo aquático. Bom pessoal, é isso aí. Então esse vídeo vai ser um vídeo que ele vai ser mais um resumo, né, de tudo sobre aquarismo, o que você precisa para ser um aquarista, o que é o aquarismo e tudo mais. E antes de começar o vídeo, então, vou pedir uma força para vocês. Curte nosso canal, compartilha, ativa o sininho, se inscreve, compartilha com os amigos que gostam de aquário, aqueles que não gostam, para a gente fazer eles gostarem também. Ajuda a gente está no comecinho, é difícil a gente conseguir ter uma frequência de vídeo, né? A gente não vive disso, tem emprego, tem família, mas quanto mais visualização for tendo, quanto mais curtida for tendo, a gente vai, né, colocando mais conteúdo. Como eu já falei, comenta aí o que você quer ver, o que você precisa, e vamos que vamos então, pessoal, vamos pro vídeo. Bom pessoal, antes de mais nada eu vou mostrar aqui um pouquinho do meu aquário para vocês. Um aquário que eu tô com ele vai fazer 4 meses agora, tô desde março, e um aquário que ele tem um beta, 3 coridoras albinas e uma fisa. Essa fisa ela veio junto com a planta quando eu comprei e eu resolvi deixar ela aí. Eu gostei dela, ela veio bem pequenininha, do tamanho de um grão de arroz mais ou menos. Cresceu muito. Você pode observar aí que ela tá enorme, 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 né?
nunca danificou nenhuma planta. Isso vocês vão ver nos próximos vídeos também, que é, né, Fisa não come planta, né? Pelo menos a maioria das plantas ela não come. Ela tá sempre nas plantas porque ela come a alga que se forma nas plantas, entendeu? Esse aqui tá meu peixão, lindo, Coridora. Tá bom, pessoal? Só para você conhecer um pouquinho do meu aquário. Bom, pessoal, primeira coisa de tudo do vídeo, tá? O que é o aquarismo? Bom, no sentido literal da palavra, o aquarismo é a prática de criar peixes, plantas ou qualquer organismo vivo dentro de um aquário, tá? Então, cada aquarista tem seu jeito de tratar, cada aquarista tem o seu tipo de aquário. Uns gostam de água doce, outros gostam de água salgada. Uns gostam de peixe, outros gostam de planta, outros gostam de caramujo, outros gostam de camarão. Todos são aquaristas. Uns têm aquário de 300 litros, 1000 litros, 3000 litros. Outros têm uma beteira pequenininha ali só com seu beta. São aquaristas, tá? Então, primeira coisa é zerar o preconceito do que, eu sou aquarista, eu tenho um aquário com 1000 litros, eu tenho curso disso, curso daquilo, beleza. Mas quem tem aquela beteira pequenininha ali com betinha dentro também é aquarista. Ele também tem que ter os mesmos cuidados com você para o peixe dele não morrer. Então, todos nós que temos aquário somos aquaristas, tá bom? Bom, pessoal, como eu já disse, o aquário ele não é o ambiente natural do peixe. Assim como a gaiola não é o ambiente natural do passarinho. Assim como uma caixa de papelão não é o ambiente de uma serpente, tá? Todo animal foi feito para ficar na natureza. As práticas têm sido evoluídas junto com o ser humano, ele foi domesticando alguns animais, que foi o que aconteceu com o cachorro, foi o que aconteceu com o gato. Mas o peixe não é um animal doméstico, o peixe é um animal silvestre, tá? Então, existem alguns peixes que são até adestráveis, como é o caso do beta, como é o caso de alguns óscares, mas o peixe ele não é um animal doméstico, ele é um animal silvestre, tá? Aqueles que você consegue adestrar, você adestra eles com comida. É uma troca. Eles aprendem que eles vão ganhar comida se eles fizerem aquilo que você está pedindo. Eles não têm aquele raciocínio, aquele amor, aquele carinho, não. Eles são animais silvestres. Primeiro ponto é esse. Então o aquário ele é um cativeiro, tá? Que, como eu já disse, a natureza é o habitat natural. Então é óbvio que no aquário você precisa ter um cuidado muito maior do que na natureza, né? Então você tem que controlar temperatura, parâmetros, acidez, oxigenação, tudo isso você tem que ter um monte de aparatos no aquário que na natureza, claro que não precisa. Por que não precisa na natureza? A natureza você tem que entender que é um ambiente que ele já está evoluído há milhões de anos. Se você for naquele rio, naquela cachoeira, no oceano, aquele ambiente ele está criado ali milhões de anos. Então ali já se criaram bactérias benéficas, já se criaram a biologia daquele lugar. Então, várias palavras que eu estou falando aqui, vocês talvez, para quem for iniciante, não conheça ainda. Mas no decorrer desse vídeo, no decorrer dos demais vídeos, eu vou explicar tudo detalhadamente. Então, é claro que na natureza você não precisa lá ficar com o termômetro medindo a temperatura. Claro que na natureza você não precisa ir lá no rio e colocar um filtro no rio, porque aquilo é totalmente diferente. O aquário, ele é uma caixa de vidro, onde você, dentro daquela caixa, que pode ser uma caixa de 10 litros, uma caixa de 20 litros, uma caixa de 1000 litros, você vai colocar lá dentro uma reprodução da natureza, tá? Quando você chega para comprar um peixe na loja, você pode ver que lá o aquário vai estar simplesmente o peixe e a água dentro daquele aquarinho. Dependendo do peixe, vai ter 60 peixes dentro de um aquarinho desse tamanho. E essa não é a qualidade de vida ideal para o peixe. Eles estão ali para venda, tá? Então não pense em fazer isso na sua casa. Eu vou comprar um aquário, vou colocar 100 peixes lá dentro e... Não, os peixes vão ter uma qualidade péssima de vida. Isso se viverem por mais de uma semana, tá? Por quê? O peixe, ele é igual você. Se colocar você com 100 pessoas dentro de um quarto, você vai viver quanto tempo? Você vai viver bem? Você vai fazer suas necessidades e o que está do seu lado vai ter que respirar o cheiro das suas necessidades, ou até comer as suas necessidades. Então, o aquarismo é isso. O aquarismo é você pensar no peixe como um ser vivo e não como um objeto de decoração, tá? Então, primeira coisa que você tem que saber é que o aquarismo, você tem que fazer de tudo para reproduzir a natureza dentro do seu aquário.
E como você vai reproduzir a natureza dentro do aquário? Observando cada espécie de peixe que você vai colocar lá dentro. Aquele peixe ele vive naturalmente ele vive numa água mais gelada, numa água mais quente. Qual o pH da água daquele peixe? Tudo isso você tem que observar antes de colocá-lo no aquário. Montar o seu aquário, esperar pelo menos 30 dias, 30, 60 dias para o aquário ciclar, né? Você vai ver nos vídeos seguintes também que se chama ciclagem. A ciclagem ela é um tempo que você deixa o seu aquário sem nada lá dentro, onde vai se criar a biologia do aquário, vai criar bactérias que vão consumir amônia, consumir nitrito, vão deixar o ambiente próprio para receber um ser vivo, tá? Então tudo isso é que você precisa saber, é o primeiro ponto. Segundo ponto é o que eu posso criar no aquário, tá? Já falei para vocês que o aquarismo é a prática de criar qualquer ser vivo dentro do aquário, só que isso é claro que você não vai criar, né, falando bem metaforicamente, criar um tubarão junto com um quinguio, né? Você não pode fazer isso. Um é de água doce, outro é de água salgada. Um é carnívoro e outro não vai ter espaço para o quinguio fugir, o quinguio tem nada lento, pHs diferentes, né? Então é claro que você pode criar o que você quiser, desde que você tenha o conhecimento para criar aquilo que você está criando. Então, se você tem um aquário de água salgada, você vai criar ali os palhacinhos, vai criar corais, vai criar peixes de água salgada. Porém, não é só isso. Se você tem um aquário de água doce, você vai criar peixes de água doce. Porém, além disso, esse é o mais grosseiro, água salgada, água doce. Mas além disso, tem outras coisas que você tem que observar, né? A primeira delas, pH. Tem peixes que gostam de um pH mais ácido, tem peixes e criaturas, não só peixes, que gostam de um pH mais alcalino. Tem peixes que gostam da água gelada, tem peixes que gostam da água quente. Tem peixes que precisam de muito espaço, tem peixes que não precisam de muito espaço. Tem peixes que são carnívoros, tem peixes que são herbívoros, tem peixes que aceitam de tudo. Então, tudo isso você tem que observar. O que eu posso criar no aquário? Você pode criar planta, você pode criar peixe, você pode criar invertebrados, você pode criar tartaruga, você pode criar sapo. Porém, desde que você tenha o conhecimento adequado daquilo que você está criando para proporcionar uma qualidade de vida para aquele ser. Uma coisa que você vai criar no seu aquário de um jeito ou de outro. Você não escolhe, você não compra, mas tem. É uma coisa que a gente chama de microbiologia, a microvida. Todo aquário, assim como todo ambiente, tem uma microbiologia. O que é isso? São bactérias que se formam nas plantas, no vidro, nos cascalhos. Essas bactérias podem ser benéficas e podem ser maléficas. As benéficas têm que existir. Então, conforme vai passando o tempo, é aquele velho assunto que eu falei da natureza. A natureza ela está há milhões de anos, então essas bactérias benéficas já se desenvolveram. Outras maléficas se desenvolveram, mas as benéficas, com a estabilidade que o tempo trouxe, as benéficas foram sobressaindo nas maléficas. Então, muita bactéria foi crescendo, foi criando um ambiente, um habitat de qualidade para os peixes, tá? Um exemplo básico que eu gosto sempre de dar nessa questão da natureza é você pegar um rio. Você pega um rio que ele está lá há milhões de anos, ele existiu, né, desde quando um lugar que a gente chama de virgem, nunca o homem foi lá, não tem casa, não tem nada. Aí vai lá o senhor muito rico e constrói uma fábrica do lado do rio e fala, ó, a partir de hoje eu vou construir essa fábrica, o meu esgoto vai dar no rio. Isso vai dar certo? Não vai. Por quê? Porque aquele habitat que está criado vai se desfazer. Então o esgoto vai começar a cair lá, aí dependendo da empresa vai começar a cair materiais químicos, materiais tóxicos. Então dali semanas, meses, anos, você vai ver os peixinhos boiando ali. Morreu os peixinhos, morreu as plantas, não é mais um ambiente saudável. É a mesma coisa o seu aquário. Se você pegar e começar a colocar muito peixe, ou então você não colocar filtro, ou então você não... Os peixes vão começar a urinar, os peixes vão começar a fazer as necessidades, vão começar a respirar e vai liberar substâncias tóxicas na água. Aquilo vai contaminando a água, vai chegar uma hora que o peixe não vai ser capaz de viver. Tá bom? Então esse foi um exemplo que eu trouxe aqui para vocês do porquê você tem que ter um aquário maduro e o que é a biologia. Tá? A biologia mais famosa do aquário são as bactérias nitrificantes, que são aquelas bactérias que consomem
toda a amônia do seu aquário. Tá? O seu aquário, o respirar dos peixes, a urina dos peixes, as fezes dos peixes geram uma substância chamada amônia. O que é essa amônia? Ela é uma substância que ela é tóxica para a água. Então, de tóxica é um veneno para o seu peixe. Essa bactéria, ela vai pegar essa amônia, vai consumir, vai comer, ela se alimenta dessa amônia e essa bactéria, como tudo que come tem que soltar alguma coisa, ela solta nitrito, que é outra coisa tóxica para os peixes. Aí vem outra bactéria que come nitrito e solta nitrato. Só que o nitrato é uma coisa que em pequenas proporções não é tóxica para o aquário. Então é tudo coisa que você vai vendo que, por isso que eu chamo da ciência exata. Você tem que ter atenção a todos esses itens. O nitrato, ele não é tóxico para os peixes. Por isso que você tem que fazer trocas de água. Porque ele não é tóxico em pequenas proporções. Se você nunca trocar a água do seu aquário, o nitrato vai subindo, 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 vai chegar uma hora que vai ser tóxico, tá bom? Então, tudo isso são coisas que vocês precisam saber. E para finalizar o vídeo aqui para vocês, eu vou trazer para vocês agora algumas características de aquário, tá? Que são coisas que você precisa saber, pelo menos basicamente o que é, para você conseguir montar o seu aquário. Primeira coisa, tamanho do aquário. Atente-se para isso. Peixes na loja não são peixes na sua casa. Ali eles não estão vivendo. Ali eles estão sobrevivendo enquanto alguém compra. Então, não adianta você pegar um aquário pequeno e colocar muito peixe ou colocar um peixe muito grande. Não adianta você pegar um aquário muito alto e colocar um peixe que precisa respirar ar atmosférico e que não consegue nadar para conseguir respirar. Então, o tamanho do aquário é o primórdio. A característica principal é o tamanho. Então, até o beta, que muita gente cria naquele copinho, naquela beteira quadradinha, não é o ideal. Ele vive lá? Vive. Sobrevive. Né? É a vida adequada? Você viveria dentro de um banheiro? Não. Então procura. A gente sempre fala que 2 litros não é aquário. 5, 6 litros está melhorando. 10 litros, aceitável. Mas se você quer ter um betinha feliz, saudável, pelo menos 10, 15, 20, até onde for. Né? O beta ele é um peixe que ele tem a característica que ele não se dá bem com outro beta macho e dificilmente se dá bem com uma beta fêmea. Mas tem algumas espécies que você consegue colocar junto. Tá? Porém, por essa característica dele ser mais solitário, dificilmente você vai pegar um beta e colocar num aquário de 100 litros. Né? Você nem vai enxergar o beta lá dentro. Mas, pelo menos aí de 15 a 30 litros, 10, acima de 10 litros é aceitável, ele vai viver bem. Menos que isso, evite. Tá? Não é que é proibido, tanto que existe a beteira, existe... Né, o vendedor ele vai falar para você, o beta não precisa de oxigênio, o beta não precisa de termômetro, o beta não precisa de nada, ele é imortal. Não é bem assim, ele precisa de todos os cuidados que qualquer outro peixe precisa. Filtragem e oxigenação da água. Todo peixe precisa de uma filtragem. Oxigenação, existem peixes, por exemplo o beta que eu já comentei, que eles têm a capacidade de subir até a sua superfície e pegar ar atmosférico, tá? Ele tem um órgão que fica dentro da cabeça dele que chama labirinto, então ele consegue fazer isso. Então, oxigenação, é bom ter oxigenação na água, que ele também tem as brânquias, porém, se for uma água pobre de oxigênio, não estou falando de zero, estou falando pobre de oxigênio, ele tem a capacidade de subir e respirar, tá? Mas a filtragem todo peixe precisa, todo ser precisa. Por quê? A filtragem ela é responsável por tirar aquilo que não presta da água. Primeira filtragem, são 3 tipos principais de filtragem. Primeiro é a filtragem física, que é aquele perlonzinho, que é aquela espuminha branca ou esponjinha, tem diversos tipos de filtro que já vem montadinhos, que são aquilo que vai tirar as coisas da água, vai tirar cocô, vai tirar comida velha, vai ficar tudo preso ali, depois de um tempo você lava, vai chegar uma hora que você precisa trocar, isso é filtragem física. Outra coisa é a filtragem química, né, que é o carvão ativado,
que ele faz? Ele tira todas aquelas impurezas, substâncias tóxicas da água. A água, quando ela vem da torneira, quando ela vem ou ela é mineral, ela vem com minérios, ela vem com metais dissolvidos ali. Então a filtragem química, ela tira tudo isso, tá? E por último, a filtragem biológica, né? Biologia é uma palavra que você vai ouvir muito no aquarismo. Filtragem biológica, ela é aquela que é responsável por tirar componentes tóxicos da água. Amônia, nitrito, nitrato, fosfato, todos esses componentes químicos aí precisam sair da água. Como que eles saem da água? Através de uma filtragem biológica. A filtragem biológica, ela não é necessariamente dentro do filtro, tá? A filtragem biológica ela se cria automaticamente no aquário com o passar do tempo. Então você tem lá, por isso que é obrigatório, todo aquário tem que ter substrato. Substrato é as pedrinhas que ficam no fundo, areia, enfim. Porque ali elas se alojam, elas criam colônias. Só que para você potencializar esse efeito, você pode pegar o seu filtro, colocar pequenas mídias biológicas, ciporax, cerâmica, que são uns anéisinhos, são uns pedacinhos de cerâmica que você deixa, que eles são porosos, eles são furadinhos, onde as bactérias vão se criar ali. Por que eu digo para colocar no filtro? Porque o filtro é onde tem maior oxigenação de água. A água é corrente ali, ela não é parada. Então ali vai passar a água com amônia entra no filtro, passa por essas mídias que vão estar cheias de bactérias, as bactérias comem a amônia e devolvem no aquário. Então é o melhor lugar. Não é obrigatório você ter, mas é muito importante você ter uma filtragem biológica. Quanto melhor a qualidade da sua filtragem, melhor vai ser a vida dos seus peixes. Mais difícil vai ser subir a sua amônia, subir o seu nitrito, tá bom? Outra coisa muito importante, o aquecimento do seu aquário. A água tem que ficar quente? Não necessariamente, mas cada peixe tem a sua temperatura natural. Então, tem peixes que são de águas geladas, tem peixes que são de águas tropicais, tem peixe que gosta de água média. Então, cada peixinho que você for colocar no seu aquário, cada criaturinha, vê qual que é a temperatura ideal para ela e tenha um termostato na sua casa, tá? Eu falo termostato, que termostato ele é um sensor que ele, não vou explicar direito, ele é um equipamento que ele vem nesse próprio equipamento, ele tem um termostato que ele capta a temperatura da água e ele tem um aquecedor. Então você vai programar, eu quero que minha água fique em 26 graus. Chegou em 26 graus, ele desliga. Abaixou de 26 graus, ele liga de novo. Chegou de novo, ele desliga. Por que eu falo sempre do termostato? Porque ele é mais fácil, vai dar menos trabalho. Você não vai precisar ficar olhando para ver quando chega na temperatura e desligar. À noite, quando você dorme, a temperatura desce, você não vai ficar acordando de madrugada para ligar o aquecedor. Mas o termostato é um pouquinho mais caro. Posso ter um termômetro, um aquecedor? Pode, desde que você controle a temperatura. Chegou nos 28 ali, se é um peixe de águas quentes, de águas tropicais, chegou no 28, você desliga. Chegou no 23 de novo, 24, liga de novo. Mas tem que ter, tá? Você não vai pegar um peixe de água tropical e deixar a temperatura dele lá, dependendo de onde você mora, 10, 12, 13 graus. Primeiro que pode dar um choque nele de temperatura. Segundo que pode dar o metabolismo dele abaixo, então ele vai parar de comer e pode adquirir doenças. E terceiro que a imunidade dele abaixa muito, tá? Bom pessoal, então é isso. Para o primeiro vídeo foi esse conteúdo que eu trouxe para vocês. Foi um resumão de tudo, não detalhei nada, não expliquei nada no seu detalhe. Porém, vem vindo vídeos novos aí pela frente, né? Vou tentar postar pelo menos um vídeo por semana aí, a cada 2 semanas. Mas é o que eu já falei. Comenta ali o que você quer ver, ajuda a gente, curte, compartilha e vamos junto, tá bom? Engenharia do Aquarismo agradece a sua participação por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Valeu!